Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus, Ele é poderoso para realizar os teus sonhos. E aquilo que muitas vezes nem você mais acredita que pode dar certo, Deus, Ele é o Deus do impossível. E eu quero que você entenda dentro desta mensagem que para Deus não existe limite, que para Deus não existe o impossível. Ele faz acontecer e se torna possível. Olha o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Jesus, aonde escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva. E com ele ia grande multidão da cidade. Entenda, Jesus ele vem entrando dentro da cidade. E ia saindo também da cidade uma multidão. Só que essa multidão que ia saindo era acompanhando o velório de um jovem que tinha morrido. A Bíblia diz que ela era viúva. Ela já tinha enfrentado aquele processo. E você sabe muito bem que quando nós passamos por um problema pela primeira vez, o comportamento, a nossa atitude é de um jeito, porque a gente está enfrentando aquele problema pela primeira vez. Mas quando você enfrenta pela segunda e terceira vez, o seu coração, o seu comportamento enfrenta aquilo diferente. Ela já tinha passado por uma dor semelhante. Ela tinha perdido o seu esposo, aquele que trazia o sustento, aquele que cuidava da família. E agora repete dentro da casa dela a mesma situação. Agora ela vem a perder o seu único filho. Eu creio que ela estava pensando, de novo vou passar por isso. De novo vou passar por essa dor, por esse problema. E eu estou falando aqui com pessoas que estão enfrentando a mesma situação. Não um problema de uma perda, mas um problema que tem gerado dor na sua vida. Pessoas que já não sabem mais o que fazer. Porque tem pessoa dentro de casa, filho, filha, que está envolvido nas drogas. E isso tem trago tristeza, tem matado a esperança, tem destruído a alegria da sua vida, porque você também acaba sofrendo quando você vê um filho seu nessa situação, uma filha sua. Às vezes você sofre até mais, porque que pai, que mãe, que família quer ver alguém nessa situação? Possa ser que você esteja enfrentando um problema no seu casamento, aonde o vento tem soprado e o esposo já não é o mesmo. A esposa pensa em sair de casa. Isso tem causado muita dor na sua vida. E você olha para esse cenário
E as pessoas que estão ao lado até te dão uma palavra de conforto, de ânimo, mas ninguém sabe o que você está passando, só Deus. É por isso que Deus, ele é misericordioso e abençoador. Jesus, ele vai em direção àquela cidade com um objetivo: de mudar a história daquela mulher, aquela viúva. E Deus, ele está mudando a história de pessoas aqui hoje. Deus, ele está mudando a sua história. Ele está entrando nesse cenário com esse objetivo de mudar a sua história. Nem tudo está perdido. O problema, ele está entrando, mas ele já vai sair. Porque aonde Jesus chega, o problema, ele não prevalece. Quando Jesus entra na história, a história muda. O cenário é transformado. E Jesus, ele vai caminhando justamente para ter o encontro com aquela viúva, que nós conhecemos como a viúva de Naim. E uma multidão com ela. Alguns também chorando, mas ninguém estava sentindo a dor que ela estava passando. Tem pessoas que andam com você, caminham com você, mas não sabem o que você tem enfrentado, a dor que você tem passado e suportado. Às vezes você se faz de forte para dar força a pessoas que também estão precisando, que estão na situação semelhante, situações parecidas, e você mesmo com o coração sangrando, você mantém a postura, porque você tem sido ombro amigo, mas Deus, ele te conhece, e ele sabe que a sua estrutura está abalada. E você tem pensado até mesmo em desistir de tudo, a ponto de dizer que não aguenta mais, não tem mais jeito, as minhas forças estão se acabando. Mas quando você pensa que está chegando no seu limite, Deus, ele entra renovando a sua força. Deus, ele chega revestindo a sua vida. Deus, ele entra no cenário para segurar nas suas mãos e caminhar contigo. E ele vai de encontro. E quando chega próximo, a Bíblia diz: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E vendo-a o Senhor, Jesus, ele está te vendo. Você pode até pensar que ele não está te vendo porque a luta é grande, que você está sozinho. Mas Jesus está te vendo. Ele só não como está te vendo, mas também como ele está indo de encontro para te ajudar, para te abençoar. E ele vendo, o interessante é que quando Jesus, ele olha, ele não vê igual o homem vê, porque a gente olha para a aparência, mas Jesus, ele vê o coração dela e vê a tristeza que estava lá dentro por causa da perca, o seu único filho, a sua esperança. E tem pessoas aqui que também estão na mesma situação, perdendo a esperança, mas Deus, ele é poderoso para abrir uma porta para te abençoar. E Jesus, ele olha para ele e diz: não chores.
Entenda que as pessoas que estavam ali próximo não entenderam nada. Quem sabe até pensaram, mas como assim não chores? Ele não está vendo que ela está indo enterrar o seu filho, o momento de dor. E como ele aparece do nada e diz: não chores. Porque as pessoas, elas nunca vão entender o agir de Deus na sua vida e o que Deus tem para fazer na sua vida. Estão te vendo você atravessar pelo problema e acha que tudo acabou, que parou por ali. É quando Deus entra no cenário, enxuga as suas lágrimas e diz: não chores. Porque enquanto eles estavam olhando para a morte, que era o jovem que estava ali, Jesus já estava chegando com a vida. Enquanto o cenário era morte, Jesus estava entrando para trazer vida. Jesus está trazendo vida para a sua casa nesse dia, trazendo vida para a sua família. Não vai permanecer desse jeito, creia. Não vai morrer nas drogas, não vai morrer na bebida, não vai morrer no pecado. Deus está trazendo vida. O tempo de chorar acabou. Ele está mudando o cenário da sua vida. Ele está trazendo alegria para o seu coração. Não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Deus, Ele tem tanta autoridade que Ele é poderoso até para ressuscitar o morto. Imagine esse problema que você está atravessando. Isso é nada diante do poder que Ele tem para mudar a sua história. Ele para aquele cortejo, aquele momento de dor, de tristeza, Ele para. E Jesus também está parando nesse momento aquilo que está afligindo o teu coração, aquilo que está trazendo dor para a sua vida. Ele está colocando um ponto final. Para, chega, acabou. Daqui para frente é outra história. Aquilo que gerava tristeza, agora vai gerar alegria. Porque quando aquele jovem estava ali no esquife, estava gerando tristeza. Mas o mesmo jovem agora ia gerar alegria. Porque Jesus estava ali para mudar aquela situação. E você precisa entender o quão poderoso é Deus para abençoar a sua vida. Você precisa acreditar que Ele é poderoso para abrir uma porta de emprego para você, para enviar uma providência para a sua vida. Ele é poderoso para agir nessa causa sua que está na justiça. E você receber uma ligação e você cantar o hino da vitória. Mas você precisa acreditar e permanecer, porque Ele vai trazer uma solução para a sua vida. Ele te conhece, Ele sabe da sua capacidade, da sua limitação. E naquele momento, quando eles param, Ele diz ao defunto: eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Jesus está dizendo: o
tempo de vitória chegou na sua vida. Se prepara. Você vai voltar a dar testemunho. Não vai permanecer desta maneira. Da mesma forma que ele falou para aquele jovem: levanta-te. E o jovem levanta, começa a falar, e ele entrega nas mãos daquela mãe. Jesus, ele não só ressuscita aquele jovem, mas ele também ressuscita os sonhos daquela mãe, os projetos daquela mãe, porque o esposo morreu e era o que trazia sustento, e a esperança ela tinha depositado no filho único. Só que morre também, ela perde a esperança. E Jesus, ele vai de encontro a ela, chega no cenário, muda a história e traz de volta a esperança que estava perdida. Porque Deus é poderoso para abençoar a nossa vida. Creia, as portas estão se abrindo. Você que tem um negócio e cada dia que passa parece que caminha para trás, Deus vai enviar clientes para você. Você que está com o casamento meio balançado, permaneça firme. Não abra mão da sua família por nada. Acredita, Deus vai mudar o cenário. E Ele entrega nas mãos daquela mãe. A esperança voltou. E todos aqueles que estavam ali à volta ficaram surpresos. Tem muitas pessoas que vão ficar surpresas com aquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida. Pessoas que têm olhado para o cenário e às vezes ficam até com dó de você. Se prepara, que pessoas não vão entender nada o que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Está chegando uma prosperidade de Deus na sua vida, em todas as áreas, porque Ele é Deus do impossível, é Deus do milagre. E de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus está visitando a sua casa. Você crê? Ele está visitando a sua casa. E Ele vai colocar em ordem. Ele vai organizar aquilo que está fora do lugar. A sua família vai se unir. Pessoas vão ser libertas das drogas, transformadas, porque Deus está visitando a sua família, está dando livramento de morte, está fechando sepultura, está dando livramento de acidente. Deus está visitando pessoas da sua família, está curando de enfermidade. Se Ele ressuscitou esse jovem, o que é essa enfermidade para Ele? Nada. Ele está visitando e curando enfermidade na sua vida, na sua família. Ele mudou a história daquela viúva. E Ele também está mudando a sua história. Receba essa palavra. Creia que Deus é poderoso para te abençoar. Se fortaleça na presença de Deus. Viva uma fé viva para receber a sua vitória. Amém? Que Deus, Ele te abençoa. Vamos estar orando nesse momento e eu tenho a certeza que você já tomou posse da sua vitória.
Amado e eterno Deus, graças lhe damos pela tua palavra, e da mesma maneira que o Senhor ressuscitou os sonhos daquela mãe, a viúva de Naim, o Senhor está visitando também esse coração, essa casa, essa família, está ressuscitando sonhos. Pessoas que têm chorado, se entristecido, perdido a esperança. Que o Senhor entra com a providência, muda esse cenário e traz a vitória. Porque um tempo de honra está chegando sobre esta casa. Meu Deus, fortaleça a fé do teu povo. Abençoa cada um, ó Pai, que tem acreditado na tua palavra, na tua pessoa. Que o céu se abra e bênçãos sejam derramadas e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe toda a sua família. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vós. Amém.